E não poderíamos estar em momento melhor para falarmos desse tema, né, minha gente? Polarização. O negócio está melhor do que em 2018, em época de eleições, né? Não imaginei que fosse chegarmos a esse ponto, ao ponto em que se encontra o nível de polarização passado 2 anos as eleições, né? Justamente no dia de hoje, para você que está vendo esse vídeo em outro momento, que não seja o momento que eu estou postando, cá estamos nós, no dia 24 de abril, agora é exatamente 7h03 da noite, e há poucos minutos atrás, o nosso presidente Jair Bolsonaro fez... Aliás, eu adoro repetir essa frase. Nosso presidente democraticamente eleito, Jair Bolsonaro, fez um pronunciamento em contrapartida ao pronunciamento do, até então, até o dia de hoje, ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça. E acordamos aí, né? O que ontem era especulação, hoje tornou-se um fato. Aliás, eu havia feito um post dizendo que, a despeito de toda a especulação da mídia, né? Porque era de fato uma especulação e a mídia já alarmou como se fosse uma notícia oficial. E eu postei dizendo no Facebook, né, de que o casamento entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro ia muito bem. E hoje, como o que antes era especulação tornou-se um fato, não havia motivo para eu deixar esse post lá e ficar sendo chacota gratuitamente da galera da esquerda, né? Então eu apaguei esse post. Para minha surpresa, agora há pouco eu fui saber que um fã esquerdista, porque tem uns fãs esquerdistas, pasmem vocês, muitos, não são poucos não, um fã havia printado esse meu post e colocou lá nos meus comentários como fim de me constranger, alguma coisa do tipo. E minha resposta para ele foi o seguinte: como todo bom casamento, ele é bom enquanto dura, né? Então no dia de hoje a gente se encontra aí com mais essa turbulência do governo Bolsonaro, que já era de se esperar. Um governo que se elegeu, ganhou sem dinheiro, sem tempo de ir em TV, contra todo o establishment, contra toda a mídia, contra um poder judiciário também aparelhado, tendo ao seu lado simplesmente, única e exclusivamente o povo, né? Eu e você, ou algum de vocês. Então, falar sobre polarização é uma parada que eu me divirto muito, assim. Há quem condene, há quem ache, queira desmerecer ou coisa do tipo. Eu dou uma sua importância à polarização, porque é graças a ela. Se não fosse essa polarização, esse fervor, essas acusações, esse sangue quente, se não fosse a polarização em si, eu não saberia o que é fascismo, por exemplo, né? Eu não teria tido trabalho de ir lá pesquisar fascismo, uma vez que todo mundo me acusa de ser fascista, ou me acusava pelo menos em 2018, né? Não teria tido essa iniciativa, não saberia chegar à conclusão do que vem a ser um poder autoritário, né? O que vem a ser o estabelecimento de uma ditadura, porque é disso que acusa o governo Bolsonaro. Se não fosse vocês, graças a vocês, opositores, né, galera que protagoniza aí essa polarização nas minhas redes, é graças a vocês que eu devo tamanho conhecimento de tantas coisas que me levam a acreditar que o meu presidente eleito não é nada disso, daquilo que vocês acusam. Meu muito obrigado a vocês. Vocês não sabem o quão importante vocês são para esse meu crescimento, porque a gente se torna bom naquilo que a gente pratica, né? E quanto mais eu pratico a minha defesa em relação a vocês, mais afiado eu fico, porque vocês mais afiam as minhas armas para lutar, no sentido figurado, né, gente? Contra vocês mesmos. Então, é de suma importância. Se falar que eu me divirto muito, gente. Eu me divirto muito com a contrariedade de vocês, a cada hipocrisia que eu desmascaro de vocês, sabe? Eu falo isso com uma certa ironia, mas é prazeroso mesmo, porque a gente vai cada vez mais tendo consciência e certeza de que a gente está do lado certo, das nossas convicções, né? Hoje a gente se encontra nesse turbilhão e muita gente está querendo saber, né? Afrontando e joga em direta, de lá, joga de cá, mediante essa coisa toda. Como disse, o juiz Sérgio Moro fez seu pronunciamento de manhã cedo e ficamos sabendo, tomamos conhecimento de que o nosso presidente faria o pronunciamento agora às 5 da tarde. Eu, como uma pessoa sã e justa que eu sempre
fui e que pauta as minhas decisões e as minhas opiniões baseadas no meu critério de averiguação dos fatos, das histórias, não poderia esboçar a minha opinião sem antes mesmo ouvir o outro lado da questão, que é o lado do nosso presidente. Então me mantive em silêncio durante toda a tarde, enquanto a galera da oposição estava, explodindo de felicidade. A queda do Bolsonaro, até Moro caiu na real, aquele que antes era demonizado pela esquerda, agora vai ser o novo queridinho, né? Aliás, quantas pessoas, estão se tornando um queridinho da esquerda, enfim. Mais pra frente a gente volta a falar sobre isso. Então me mantive em silêncio e esperei o pronunciamento do nosso presidente para concluir que estou em paz. De que, mais uma vez, eu tenho certeza de que fiz a escolha certa, de que estou do lado certo. Eu poderia falar somente das pessoas que estão se manifestando agora, das figuras que estão se manifestando em favor do juiz Sérgio Moro, mas eu prefiro me ater à conclusão dos meus fatos, daquilo que eu vejo, daquilo que eu analisei, daquilo que eu acredito, daquilo que eu escutei da boca do meu presidente. E engraçado, o que difere a minha opinião, a minha concepção de política e político da sua, querido opositor, é que, gente, as acusações e as injúrias de vocês não colam, sabe por quê? Porque, diferente de vocês, nós não temos políticos de estimação, gente. Tá, vou falar por mim, porque existem muitos surtados, sim, na direita, existem muitos apoiadores de Bolsonaro, sim, que estão fora da casinha. Pra vocês terem ideia, gente, já fui expulso de grupos de apoio ao presidente por criticar o presidente, por levantar um questionamento mediante uma atitude que eu achei equivocada por parte do presidente. E o administrador do grupo simplesmente foi lá e me bloqueou, ou melhor, ameaçou me bloquear caso eu não me calasse. E antes que ele fizesse, mandei ele pra casa do caralho e eu mesmo fiz favor de sair do grupo. Mas já aconteceu também em outros grupos e assim, tem um monte de gente que se fecha nessa verdade e, cara, é muito louco de ver isso. E desse mal eu tenho minha consciência tranquila que eu não morrerei, gente. Não morrerei. Todas as minhas atitudes, toda a minha militância, todos os meus debates, todas as minhas discussões, elas são pautadas, isso desde sempre, vamos colocar de 2018 pra cá. Elas são pautadas única e exclusivamente em cima de um motivo, de uma motivação apenas, chamada patriotismo. Eu apoiei Bolsonaro, eu militei, continuo apoiando e milito, mas eu não teria problema algum se amanhã ele se vier à luz alguma coisa que o condenasse, comprovadamente falando, e ele viesse a se tornar um réu, por exemplo, não teria problema algum em simplesmente avaliar e mudar minha opinião, minha visão de política para outra pessoa, focar em outro lado. Diferente de vocês, que isso não é vergonha nenhuma para mim. Vergonha para mim é você apoiar um político comprovadamente corrupto, condenado em primeira, segunda instância, sabe? E que insiste em querer pintá-lo como inocente. Eu não briguei, gente, eu não militei, eu não tive perdas, porque, como dizia Chorão, cada escolha é uma renúncia, né? E eu renunciei muita coisa assim, ao optar estar do lado que eu estou, Aquela velha história, imagina eu, negro, pobre, artista, estando no meio de gente que eu tô, defender um cara como Bolsonaro, que vai dar contramão do discurso de toda essa galera. Eu não passei pelo que eu passei, pelo que eu passo para chegar agora, nessa altura do campeonato, vendo qualquer eventualidadezinha, qualquer um que se levantando especulações, para agora, na primeira oportunidade, pular fora do barco. Não vou. E também não tem problema algum se algum dia eu precisar fazer isso, porque o meu amor, a minha militância está pautada no amor à minha pátria, ao meu país. Na descrição do meu Instagram, eu tenho lá instrutor fit dance, kids e teen, classic, nós canta, nós dança, nós atua, nós proseia e patriota. Não está lá bolsonarista. Como assim, Tô? Você está negando a figura Bolsonaro? Não, muito pelo contrário. É um cara que eu admiro pra cacete, aprendo pra caramba, um cara que, se elegeu, como eu falei, dadas as circunstâncias, contra todo um
esquema, contra todo um sistema, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, é no mínimo um mito. Ter sobrevivido o que sobreviveu pelo seu ataque físico, né? No mínimo um mito. Então admiro muito, aprendo muito. É um cara que tem muito a aprender, tá longe de ser perfeito, nem tem essa expectativa. Continuo vendo ele como presidente. Não vejo ele como crush, não vejo ele como esposo, não vejo ele como amigo. Quero ele como presidente, como chefe do meu estado, do país em que eu resido. E como tal, para mim ele tem suprido as minhas expectativas. Alguém que é contra o aborto, alguém que é contra a liberação de drogas, alguém que preza pela democracia, pelo direito de ir e vir, ao contrário do que muitos tentam rotulá-lo, né? Aquela velha história, né? Acuse do que você é. Dia após dia a gente vê essa narrativa sendo levantada e derrubada, né? Cada dia que passa ele se reafirma alguém que está longe de ser um ditador, diferente mesmo dos atos daqueles que os acusam. Enfim, os fatos estão aí para quem quiser ver, mas a questão é que vocês não querem ver, né? É a questão de escolha, não é uma questão de obviedade. Porque vocês escolhem não ver os fatos que estão aí para vocês verem. Vocês escolhem defender um bandido comprovadamente condenado, né? E essa diferença e essa é a principal característica que difere a minha pessoa da sua, meu querido. Sabe? Então, eu não fui para as manifestações da vida desde 2018, das inúmeras vezes em que a gente foi pra rua, eu não fui vestindo blusinha escrita Bolsonaro. Fiz as minhas sim muitas vezes, continuo fazendo para afrontar mesmo, para tirar um pouco de onda, porque eu pago internet para isso mesmo. Mas fui vestindo minha blusinha verde e amarelo. Eu não saí de robozinho no carnaval escrito Bolsonaro. Muito pelo contrário, foi essa mesma blusinha aqui, ó, escrito isso aqui, ó: Brasil acima de tudo. Esse é o meu lema. É isso que difere a minha pessoa da sua. Então, se um dia houver a necessidade de mudar para um outro candidato que seja, que me convencerem de que ele está errado, porque, gente, tá para nascer a pessoa e tá para surgir a ocasião ou a situação em que eu vou colocar a minha concepção, a minha verdade, aquilo que eu acredito, abaixo de opinião de mídia. Aliás, dizer hoje que você se informa por meio de mídia televisiva, sobretudo, é um demérito, né? É sinônimo de que você tá viajando na maionese. Porque se tem uma coisa que a última coisa que a televisão hoje nos presta é para nos informar. Ela está aí muito hoje para desinformar. Então tá para aparecer situação que venha colocar a minha opinião, a minha verdade, aquilo que eu acredito, abaixo de opinião de mídia, abaixo de opinião de colega, abaixo de opinião de amigo, abaixo de opinião de aluno, abaixo de opinião de parente, abaixo da opinião de namorada, de namorado, abaixo da opinião de professor, de chefe, de empregador, de cliente. Tá para aparecer. Aquilo que eu acredito, a minha verdade, ela é minha. E não vai ser essas frases prontas de vocês, ou essas estratégias mais do que desmascaradas, estudadas há séculos atrás, que vão desconstruir ou derrubar a imagem que a gente tem da pessoa que está à frente do nosso país hoje, democraticamente eleito e reconhecido pela maioria dos brasileiros. Então, dadas as circunstâncias, que comece um novo jogo, né? Continuo tendo orgulho do meu voto, continuo com o Bolsonaro, até que se prove o contrário, tá? E se te irrita mais um pouco, tá ok? Até a próxima Dedo de Prosa.